Olá! Vamos conversar um pouco sobre solidão? A solidão que todos nós sentimos, a solidão do homem moderno, fruto de uma era altamente tecnológica, das facilidades da vida contemporânea e da falta de necessidade de estar na presença do outro, da interação virtual. A solidão está crescendo em todo o planeta Terra, em cada cantinho do nosso mundo. E o problema é que ela mata. Isso não é brincadeira, não. As pessoas solitárias têm 29% mais chances de sofrer de doenças cardíacas, afirma a ciência. Sofrem 32% mais risco de ter um AVC e são 200% mais propensas a desenvolver o Alzheimer. Em mulheres solitárias, a reincidência do câncer de mama é 40% maior e o índice de mortalidade chega a 60% em mulheres que sofrem de solidão. Quem aí já experimentou um grau elevado de solidão tem 3 vezes mais chances de ser vitimado por uma depressão. E você aí, sofre com a solidão? Sente-se solitário no meio de uma multidão de pessoas? Não é bom que o homem esteja só. Essa é uma das primeiras orientações que Deus nos dá na Bíblia. Em Gênesis 2:18, depois do Éden, Deus criou Adão e decidiu que ele não deveria ficar sozinho. Milhares de anos depois, apesar de haver mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo, a maioria ainda sente solidão. Somando todos os fatores envolvidos, a solidão crônica é capaz de aumentar em até 50% o risco de morrer. Segundo uma pesquisa publicada por uma psicóloga americana, Julianne Holt Lunstad, que reuniu e analisou os dados de mais de uma centena de estudos. Os dados são preocupantes. Acompanhe comigo, vem comigo. No mundo atual, a solidão é mais letal do que a obesidade, é isso mesmo. E olha que a obesidade eleva em 20% o risco de morte. A solidão também mata mais que o alcoolismo e consegue ser tão nociva para a nossa saúde quanto o tabagismo. Sofrer com a solidão é tão mortal quanto fumar 15 cigarros por dia. E quase ninguém se dá conta de que a solidão é praticamente um problema de saúde pública, assim como a sua parceira, a depressão. As duas andam aí juntinhas. Mas como a solidão, um fenômeno psicológico, pode ter efeitos tão profundos sobre o resto do organismo, a ponto de contribuir para o seu fim? E por que ela se tornou uma epidemia no mundo moderno? Principalmente, olha só, após o isolamento social que foi obrigatório durante a pandemia do Covid-19. Você está lembrado? Foi ontem. Quero chamar a sua atenção para não me deixar aqui falando sozinha, então deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Para quê? Para não perder as novidades do mundo louco. Vai lá! Veja o que as investigações científicas descobriram recentemente. O sentimento de isolamento social, sentir-se solitário, faz o corpo humano aumentar a produção de cortisol. O cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas nossas glândulas adrenais. Esse hormônio tem várias funções no organismo humano, como, por exemplo, ajudar o corpo a lidar com o estresse, aumentando a energia e melhorando o foco. E não para por aí, não. É importante na regulação do metabolismo, aumentando a quebra das proteínas em aminoácidos, que são convertidos em glicose. É fundamental para manter em equilíbrio a pressão arterial e contribui com o controle das inflamações. Olha, auxilia também no bom funcionamento do sistema imunológico. Olha só, o cortisol exerce um grande papel para o bom desempenho do corpo humano.
Você entendeu isso? Mas é bem nesse ponto, bem aqui nesse ponto, que o problema todo começa. Um extenso estudo publicado pelo neurologista John Cacioppo, da Universidade de Chicago, revelou que o aumento excessivo do cortisol no organismo também pode ser o responsável por gerar dois grandes efeitos nocivos no nosso corpo. O primeiro é enfraquecer o sistema imunológico. Uai, mas que coisa louca! Ajuda ou atrapalha? Parece que sim. O cortisol, o hormônio do estresse, desempenha aí um papel duplo, fundamental em importantes funções do nosso organismo, mas pode ser também prejudicial à saúde quando está ele mesmo em desequilíbrio. Entendeu agora? Ele aumenta a quantidade de neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, e diminui o número de linfócitos, que é uma outra categoria de células de defesa, causando aí um desequilíbrio no sistema imunológico. O outro efeito do cortisol é aumentar o grau de inflamação nos tecidos do corpo, que a longo prazo danifica os órgãos. Inclusive, isso pode estar relacionado ao surgimento da diabetes, arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias, doenças neurológicas e nos tumores, que passam a gerar metástases. O mesmo neurologista John Cacioppo também explica que, abre aspas, a evolução selecionou genes que favoreciam o prazer da companhia e produziam uma inquietude quando se estava sozinho. Tá vendo? Tudo está escrito no nosso código genético e a gente deve seguir o roteiro direitinho, hein? No Japão, já existe um Ministério da Solidão que busca combater o isolamento e desenvolver estratégias para incentivar os laços comunitários entre os membros da população de todas as idades. O cenário não é diferente aqui no Brasil, não, onde a sensação de solidão tem crescido na nossa sociedade. Uma pesquisa feita pela Ipsos com 28 países revelou que 50% dos brasileiros entrevistados afirmam que se sentem solitários. O Brasil ocupou, segura lá, o primeiro lugar nesse ranking. A vida contemporânea muitas vezes exacerba essa situação de solidão, aponta Alfredo Maluf, que é coordenador da psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein. Abre aspas. Temos substituído os encontros presenciais, uma ida ao bar com os amigos, uma conversa no telefone, pelas telas. Não se ouve mais a voz das pessoas, fecha aspas, afirma. Ele explica que a solidão não implica necessariamente em não estar presencialmente com o outro, não, mas que é sobre a sensação de desconexão social. Você está entendendo? As pessoas estão muito conectadas pelas máquinas, pelas redes sociais, e é só isso, enquanto se distanciam de quem está ao seu lado, diz o psiquiatra. Agora, eu vou dar um pitaco diferenciado nessa história todinha aqui, tá bom? Nós, seres humanos, assim como todos os outros seres vivos, todos os outros organismos, somos um sistema aberto. Quer você pense sobre isso ou não, você está constantemente trocando energia e massa com o seu meio. Por exemplo, vamos supor que você come uma cenoura, bebe um suco de laranja ou levanta um cesto de roupa suja, ou simplesmente expira e libera gás carbônico na atmosfera. Em cada um desses casos, você está literalmente trocando energia e massa com o seu meio ambiente. Você sabia disso? Trocas energéticas que acontecem em criaturas vivas devem seguir as leis da física, e isso inclui
trocas de energia entre seres humanos. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Para e pensa. Se você vive isolado de outro ser vivo, logo você não está trocando energia. Então, isso não deve definitivamente ser uma boa coisa, não. Mas isso é ideia aqui da minha cabeça. Deixa aí nos comentários a sua opinião, interage comigo e não me deixa aqui sozinha, viu? Valeu e até o nosso próximo vídeo. Tchau!